Instituto de Pesquisas Psicanalíticas de Campinas. Bem-vindo à lição 27 do curso online de psicanálise. Os princípios fundamentais da técnica psicanalítica. Tornar consciente o inconsciente ou a superação das resistências foi e continua sendo o caminho e o fim de toda técnica analítica. Variam as formulações deste princípio, os conteúdos, e variam os métodos de apresentá-los, mas o princípio continua sendo o mesmo. Freud formula a finalidade da análise, por exemplo, também como restituição da unidade psíquica, pondo fim ao alinhamento entre o ego e a libido, ou mais adiante, em termos de estrutura. Onde está o id, aí deverá estar o ego. Estas formulações dizem, em sua essência, o mesmo que as anteriores. E este princípio é também a base que todos os analistas de ontem e de hoje se encontram unidos. Existem muitas variações e divergências em relação aos princípios técnicos básicos. À primeira vista, podemos destacar alguns fatores que o determinam. O procedimento técnico depende da extensão dos avanços psicológicos gerais e especificamente técnicos. Esta extensão varia segundo a época de psicanálise e as épocas de cada analista. Novas descobertas e afirmações são acatadas por uns e rejeitadas por outros, e diversos fatos são valorizados de forma diferente, o que conduz a diferentes conceitos de ordem secundária, a diferentes princípios secundários, que determinam aplicações diferentes dos princípios básicos comuns a todos, isto é, diferentes técnicas. O fator individual ou pessoal. A técnica depende, obviamente, do diferente caráter de compreensão e das distintas contratransferências de cada analista. É também claro que cada paciente cria um diferente analista, assim como cada filho cria diferentes pais, sugerindo-lhe maiores e menores variações técnicas. O fator genealógico, quer dizer, a influência de diferentes arquiavós e pais analíticos sobre a técnica de seus filhos, netos e bisnetos analíticos. Devemos fazer referência também ao que consideramos o fim do tratamento analítico. Este também passou por diversas formulações. O conceito de cura, que primeiro se referia aos sintomas e depois aos complexos, compartilhou e compartilha seu lugar com outros conceitos. Amadurecimento emocional, adaptação à realidade, superação das perturbações evolutivas da personalidade são algumas destas formulações. Mas na essência, tanto o analista de ontem como o de hoje dirige sua atenção às causas das perturbações, isto é, aos conflitos psíquicos. Sabe que está no caminho certo e confia, portanto, nas consequências positivas, sem inclinar-se diretamente para elas. Considerando-se o desenvolvimento da psicanálise desde sua origem, pode-se dizer que começou como terapia, em seguida dirigiu sua atenção ao homem como totalidade e descobriu por este caminho as perturbações gerais e especiais da evolução do homem, do ser humano em si, doente e são, e o tratamento psicanalítico converteu-se em uma técnica de evolução ou transformação humana, incluindo esta como uma de suas possibilidades principais, a terapêutica. A posição ou atitude interna básica do analista diante do paciente e seu material. Do princípio básico, tornar consciente o inconsciente, deduz-se a regra fundamental para o paciente, que é chamada de método de livre associação. É igualmente aceita por todos, embora existam algumas diferenças no modo de introduzi-la na situação analítica. Método de associação livre. Este método substitui o antigo método catártico, tendo-se tornado, desde então, a regra fundamental do tratamento psicanalítico, o meio privilegiado de investigação do inconsciente. O paciente deve exprimir todos os seus pensamentos, ideias, imagens e emoções, tais como se apresentam a ele, sem seleção e restrição, mesmo que tais materiais lhe pareçam incoerentes, impudicos, impertinentes ou desprovidos de interesse. Tais associações podem ser induzidas por uma palavra, um elemento de sonho ou qualquer outro objeto de pensamento espontâneo. O respeito a essa regra permite o aparecimento das representações inconscientes e atualiza os mecanismos de resistência. Freud estabelece como equivalente da regra fundamental para o paciente uma regra fundamental para o analista, designando-a com o termo atenção flutuante. A atenção flutuante
regra técnica a qual tenta se conformar o psicanalista ao não privilegiar em sua escuta nenhum dos elementos particulares do discurso do analisando. A atenção flutuante é a contrapartida da associação livre, proposta ao paciente. Freud formula essa técnica em 1912 da seguinte maneira: não devemos atribuir uma importância particular a nada daquilo que escutamos, sendo conveniente que prestemos a tudo a mesma atenção flutuante. Igualmente, determina que o inconsciente do analista se comporte em relação ao inconsciente do paciente, como o ouvinte telefônico em relação ao microfone. A atenção flutuante pressupõe, portanto, de parte do praticante, a supressão momentânea de seus pré-julgamentos conscientes e de suas defesas inconscientes. Freud assinala que a análise chega com sua compreensão, que nasce da atenção flutuante, só até onde lhe permitem seus próprios complexos e resistências, e acentua a importância da contratransferência e, portanto, a da análise prévia do próprio analista. Contratransferência é o conjunto de reações afetivas, conscientes ou inconscientes do analista para com seu paciente, e mais particularmente a transferência deste. Toda técnica analítica posterior baseia-se neste aspecto, nestes mesmos conceitos. Mas, a respeito destes conceitos, devem-se mencionar alguns progressos. Os processos psicológicos do analista têm sido estudados, desde então, detidamente. Enquanto Freud designa como meta o conhecer e dominar a contratransferência na atualidade, muitos analistas acrescentam a tarefa de utilizar a contratransferência para a compreensão dos processos psicológicos do paciente, pelos quais aquela, em parte, é originada. A importância fundamental de tal atitude objetiva continua sendo valorizada por todos. Podemos ilustrar este desenvolvimento com outro exemplo. Freud, ao expor os motivos de seu costume de sentar-se de trás do paciente, diz que não queria que as expressões de seu rosto dessem motivo ao paciente para fazer interpretações e influíssem em suas comunicações. Hoje, muitos de nós acrescentaríamos que estas expressões do analista refletem, em geral, a resposta de um objeto interno do paciente ao seu próprio material e, em última instância, refletem a resposta de uma parte do ego do paciente, colocada para fora, isto é, dissociada e projetada no analista. É importante que o analista perceba suas expressões faciais, que as compreenda como resposta contratransferencial à transferência e que, depois de descontar dela o fator pessoal, reintegre no paciente, mediante a interpretação, esta parte de sua personalidade posta em um objeto interno-externo, o analista. O processo analítico da transformação depende de quantidade e qualidade de eros que o analista pode mobilizar por seu paciente. É uma forma específica de eros, é o eros que se chama compreensão, sendo além disso, uma forma específica de compreensão. É antes de tudo a compreensão do rejeitado, do temido e odiado no ser humano, e isso graças a uma maior força de luta, uma maior agressão, contra tudo o que encobre a verdade, contra a ilusão e a negação. Em uma palavra, contra o temor e ódio do homem para consigo mesmo e suas consequências patológicas.